eu quero falar para você que é empresário independente do porte. Você sabia que você pode exportar o seu produto? É isso mesmo. O seu produto pode ser exportado para outros países e você pode aumentar o seu faturamento. Estou com um especialista em logística, o Paulo da Interport. Paulo, qualquer empresário pode exportar hoje? Pode, Thiago. Hoje não existe, pela Receita Federal, não existe restrição quanto ao porte da empresa. Você pode exportar, pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Não existe restrição. Então, qualquer produto pode ser exportado? Existe um produto, uma característica de produto ou qualquer produto pode ser exportado? Qualquer produto pode ser exportado, desde que você tenha um comprador lá fora, você faça uma demonstração prévia, tendo aceitação, você pode exportar. Existe uma quantidade mínima para fazer uma exportação? Hoje o empresário ele pode exportar um produto, ou 100 produtos, ou 1000 produtos? Não existe quantidade mínima. Ele pode exportar a quantidade que ele tiver feito a venda, não existe quantidade, também não existe valor mínimo. A legislação ela não cria nenhum empecilho e nenhuma obrigatoriedade em relação à quantidade e a valor. Então olha que interessante, você que é empresário tem um produto, quer colocar o seu produto em outros países, quer aumentar o seu faturamento, mostrando que o seu produto tem qualidade, pode atingir vários outros países que de fato ajudam o nosso desenvolvimento econômico, Então o empresário pode postar um produto, 10 produtos, 100 produtos, você pode iniciar. Quais são as preocupações que o empresário tem que ter para iniciar um processo de exportação? Primeiro, o empresário ele precisa contratar uma assessoria, uma empresa de consultoria, aonde vai dar todo o suporte, todo o apoio que ele precisa, desde a contratação de um despachante aduaneiro, até o cadastro dele junto à Receita Federal, para poder ele se tornar um exportador. Mas ele pode fazer sozinho ou ele precisa sempre de um terceiro? Como que seria isso? Ele tem as duas opções. Ou ele pode exportar, que a gente chama de exportação direta, ou ele pode fazer uso de uma trade, que aí seria uma exportação indireta. E qual é a segurança e a vantagem que ele tem fazendo direto ou indireto? Isso vai depender do volume de negócio que ele tem. Se ele é um exportador que está iniciando, a gente normalmente aconselha a ele fazer através de uma trade, para ele poder entender melhor como funciona a exportação, como funciona o segmento. E na medida que ele for ganhando mercado lá fora, eu aconselho a ele se tornar um exportador, porque não vai ter atravessadores, não vai ter pessoas no meio que vai onerar o custo dele de exportação. Então, de certa forma, se ele quiser ter uma empresa, uma trade, que dá todo esse suporte para ele poder iniciar esse processo de exportação do seu produto, ele pode fazer também, como ele já pode começar por ele só, direto, sem essa preocupação. Pode. Só que só a trading não vai resolver o problema dele. Ele precisa ainda de outros intervenientes que fazem parte da cadeia de exportação, que normalmente a trading ela contrata esses outros prestadores de serviço. Então, por isso que pode ficar mais caro. Pode ficar mais caro, mas é como eu falei anteriormente, depende do volume de negócio que ele tenha. Se ele tiver um volume muito grande, eu aconselho a ele exportar, que aí ele contrata diretamente os prestadores de serviço que ele precisa no processo. Se ele está iniciando e tem um volume pequeno, por questões de análise, de risco, é interessante ele contratar uma trade para ele poder entender o mercado, ver como é que funciona, ter segurança em se tornar um exportador. Bacana. No próximo bloco, nós vamos estar falando um pouco mais sobre essa cadeia, esse processo que tem que ser passado antes da exportação e quais são os custos que existem para você exportar. E se de fato é vantajoso ou não fazer uma exportação, por que você está aí parado e não exportando o seu produto que pode estar conquistando o mundo? Combinado, Paulo? No próximo bloco te dá essa informação? Com certeza. Fechado. No anterior, nós falamos que você, empresário, pode exportar o seu produto para qualquer outro país, independente do tamanho da sua empresa ou a quantidade de produto. Mas será que é tão simples assim? Paulo, é tão simples assim exportar? Ou qual é o processo que o empresário tem que passar para poder exportar um produto? Tiago, a exportação ela não é
essa coisa complicada como as pessoas imaginam. Desde que você esteja bem assessorado, o processo de exportação ele é simples. Desde que você também tenha um produto, né, que algum comprador lá fora tem interesse, o processo de exportação ele não é complicado. Então o primeiro passo, na verdade, é você ter um produto e alguém que queira comprar o seu produto, tá? Vamos deixar bem claro isso, né, Paulo? Isso aí. E como é que é esse processo? Fala um pouco. Para você exportar um produto hoje, você precisa, como eu falei anteriormente, você precisa se cadastrar na Receita Federal através do radar e posteriormente a isso você também precisa cadastrar o Siscomex, que é um sistema da Receita Federal onde você vai inserir as informações do seu produto, o número da nota fiscal, a quantidade, enfim, tudo que a Receita precisa de informação para ela poder autorizar que o seu produto saia do Brasil e vá ao destino do país comprador. Legal. Né? Além dessa questão desses cadastros, o exportador também ele precisa contratar algumas empresas que fazem parte do processo de exportação, que seria o despachante aduaneiro, que é o responsável por toda a documentação da empresa, inclusive ela também consegue viabilizar o radar e o Siscomex para o exportador, o agente marítimo, que é o responsável pela contratação do frete, desde que você tenha um cliente em determinado país, você precisa que o navio que vai levar a sua carga vá até esse cliente. Então você precisa do agente de carga, né, onde ele vai cotar o melhor frete para você estar levando a sua carga. E por último, acredito que deva ser um dos pontos mais importantes, seria o terminal logístico, que é onde vai estar recebendo a sua mercadoria, vai estar condicionando a sua mercadoria no container, né, que é a especialidade da Interport. Nós somos especialistas em acondicionamento, armazenagem, transporte até o porto, estufagem da mercadoria e também oferecemos um serviço de consultoria, onde isso tudo que a gente está conversando aqui, lá na Interport, a gente consegue transmitir ao cliente de forma mais objetiva e mais clara. Então, mas na verdade o empresário já tem que ter passado por um bom processo antes de chegar na Interport, certo? Ele tem que passar pelo processo de documentação, todo esse processo mais burocrático ele passa antes de chegar na Interport. Pode sim, desde que ele já tenha um exportador ou já tenha uma consultoria, ou caso ele queira exportar, ele pode procurar a gente, que a gente ajuda ele nesses processos todinhos até a mercadoria chegar na Interport. Então vocês não se classificam como uma trade, na verdade vocês vão dar todo o suporte para ele fazer essa exportação. E qual o diferencial hoje de eu contratar a Interport e não contratar uma outra empresa no segmento de logística? Nós, ano passado, fizemos 20 anos de mercado. Nós temos um know-how muito grande em vários produtos e o diferencial que nós temos hoje é atendimento. Nós moldamos a nossa forma de trabalhar ao nosso cliente. Nós temos uma comunicação muito rápida e eficaz com o cliente. Outras empresas, você às vezes precisa falar com responsáveis que não ficam aqui no estado, que ficam fora do estado, né? E a Interport não, você fala direto comigo, você fala direto com a Trícia, que é a diretora comercial, então a gente pula muita etapa de solução de problema. Então esse é o grande diferencial que nós temos. Tem uma comunicação direta já com os gestores mesmo da empresa para dar todo esse suporte. Isso aí. Então a empresa fez todo esse processo, quer exportar o seu produto, então é uma forma mais simplificada. Eu estava achando que era um bicho de 7 cabeças você exportar um produto, na verdade, pelo que eu vejo, não é. Claro que não é tão simples assim, vamos ser bem realistas, não é tão simples, mas não é tão complicado como eu acreditava ser e como talvez outros empresários também acreditem. Qual é a vantagem hoje de eu falar assim, Paulo, qual é a vantagem de eu exportar um produto, um empresário querer ter essa iniciativa de exportar um produto que você vê hoje, que a maioria dos empresários te buscam? Tiago, o grande interesse dos empresários em exportar é a possibilidade dele divulgar o produto dele em outros países, dele não ficar refém do mercado brasileiro, né? Ele trabalhar com outros mercados e acaba, consequentemente, ele acaba investindo em tecnologia,
ele acaba melhorando os processos internos dele, ele acaba treinando a equipe, ou seja, a empresa ela sai de um patamar muito superior, que é o que o mercado estrangeiro exige, e ela se torna mais competitiva no mercado brasileiro, porque o principal cliente, ou um dos principais clientes dessa empresa, é o mercado internacional. Legal, porque na verdade o público-alvo é diferente, totalmente diferente, né? A exigência, a forma de trabalhar, a forma de comercializar esse produto lá fora é diferente. Então ele vai ter dois públicos totalmente distintos para poder começar a equiparar o seu produto, né? Então a exigência que é feita aqui, às vezes não é a mesma que é feita lá, e até a qualidade do seu produto vai ter que ser uma qualidade entre partes ou igual ou superior, seria isso? Sim, eu vejo como uma grande vantagem que o produto dele, ele passa a ser altamente competitivo, porque o nível de exigência lá fora não é igual aqui no mercado brasileiro. Então o produto dele sai de um patamar hoje de um mercado e passa a ser um patamar do mercado mais exigente. Então, se eu quiser exportar um produto meu, como que eu faço para procurar? Qual o primeiro passo que eu tenho que dar hoje? Hoje, se você quer se tornar um exportador, o primeiro passo é você buscar informação. Buscar uma consultoria, buscar entender como funciona esse mercado. E a Interport, ela fornece isso para os clientes. A gente tem um dos nossos escopos de trabalho, a gente presta consultoria também para quem quer exportar, quem quer importar, tem dúvida, não sabe como é, a gente tem toda a assessoria para poder oferecer isso para o cliente. Então, se eu quiser iniciar a exportação, eu posso procurar a Interport, que ela vai me dar todo o suporte ali, para eu dar o primeiro passo, para eu poder começar a caminhar um novo mercado. Sim. Perfeito. E, Paulo, hoje, quais são os seus maiores clientes? O que você exportou de mais diferente aí, que a gente, uma curiosidade para a gente poder falar no nosso programa? A Interport, ela se especializou em exportar os mais diversos produtos, né, que saem do Espírito Santo. O principal hoje nosso é o café. Né? A empresa ela foi fundada já com esse know-how na exportação de café. O café hoje ele é exportado em 3 modalidades, né? O café convencional, que é a sacaria de 60 quilos, o café a granel e o café em bag. Né? Nós somos especialistas na exportação de café, atuamos também no mercado de rocha ornamental, a gente exporta bloco, chapa, né? E outros produtos. Já exportamos panela de barro para a França. Aqui do nosso estado mesmo? Nosso estado. Que fantástico. Já exportamos panela de barro, já exportamos coco para os Estados Unidos. Coco, que você compra na praia. Que fantástico. Você tem uma plantação, não só o café, né? Como você pode exportar o coco. Já exportamos o coco. Já exportamos casa pré-moldada para Portugal. As casas elas iam desmontadas em container e chegando lá eles eram feitas a desestufagem, né? E a montagem. Já a gente tem um cliente que ele a cada 2, 3 meses ele exporta carro antigo para os Estados Unidos. Que legal. Então, para você ver, empresário, não se preocupe qual é o seu produto, porque eu não tenho dúvida que você pode exportar. O primeiro ponto é você ter um cliente lá do outro lado, onde você vai estar direcionando o seu produto. E o segundo é procurar o Paulo da Interport, que vai te dar todo o suporte para que você tome a melhor decisão da forma correta e, na verdade, lucre com a sua decisão, porque a melhor coisa é lucrar. E a gente só consegue lucrar de certa forma, Paulo, quando a gente busca um especialista, quando essa pessoa entende e quando a gente tem todo esse suporte. Você concorda comigo ou não? Totalmente. Então, se alguém quiser procurar a Interport, o que tem que fazer? É só ligar para a gente, 2104-5445, ou entrar no site www.grupointerport.com.br ou nos procurar em Vila Velha, lá na rodovia Carlos Lindenberg. Então não é difícil, é super simples. Paulo, muito obrigado por essa entrevista, fico muito feliz. Então agora eu sei que você pode exportar desde um coco, uma pedra ornamental ou um saco de café, diferente da quantidade e do porte da minha empresa. Eu não tenho dúvida que quem tinha essa dúvida, de fato, agora não tem por que ter mais, porque tem uma empresa especialista para poder dar todo o suporte. Muito obrigado. Obrigado a você, Thiago.